Sejamos todos bem-vindos mais essa quarta-feira, né? Hoje quem vai falar para a gente, quem vai facilitar para a gente o estudo é o Zé, que nos fez esse grande favor, viu, Zé? Gratidão, porque nessa época de final de ano, começo de ano, carnaval, os palestrantes estão muito atribulados, né? Aí acaba não podendo vir, viajando, alguns, e aí você se propôs, foi muito bom. Eu agradeço muito, viu? Ele vai falar para a gente sobre A Sementeira do Bem, do livro Vinhas de Luz. Hoje não tem recadinho, a gente não tem recadinho ainda não, né, gente? Ninguém me postou recadinho, é só a cesta básica que a gente continua pedindo, mantimentos para a cesta básica, né, que é o necessário. Todo mundo precisa, né? As boquinhas não param de comer, nem porque é carnaval, nem porque é Semana Santa, nada, né? Tem que comer. Então, quem puder doar, a gente agradece. Porque o Ricardo, né, Ricardo, faz os atendimentos e ele sabe o quanto que as pessoas estão precisando, né? Então, nós vamos pedir à espiritualidade que dê boas palavras ao Zé e nós, ouvintes, tenhamos o nosso coração e a nossa mente aberta para o aprendizado dessa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Fala-se. Boa noite. É um prazer, né, estar aqui novamente. A gente pode estar ajudando mais ou menos de 3 em 3 meses, porque a gente também tem uma tarefa bastante grande, onde a gente tem um trabalho, né? Mas dando para a gente estar aqui, né? A gente não é palestrante, mas a gente monta um estudozinho lá e traz para ajudar, né? E justamente faz alusão a esse tema de hoje, né? Que é Na Sementeira do Bem. Que podemos dizer da Casa Espírita? É uma sementeira também, né? E um trabalho no bem, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje e acredito que vai dar para a gente tirar bastante reflexões, né? Do que nós estamos fazendo, né? Com o nosso trabalho, como que eu estou contribuindo, né? Nessa sementeira, né? Para que ela se torne uma árvore, né? Com raízes fortes e que ela possa ser uma árvore que dê muitos frutos, né? Então, assim, o chamado é para todos, né? A gente sabemos, né? Cada qual no seu lugar, né? Trabalhando da forma que consegue trabalhar, né? Mas a gente sabe que a gente precisa se empenhar, né, no trabalho, a gente precisa buscar se esforçar, buscar aprender, né? Aprendizado para a gente estar fazendo o quê, né? Passando para as pessoas que precisam, né? Que estão chegando, que não conhecem, principalmente a doutrina espírita, né? A gente fala da doutrina espírita que a gente está aqui, né? Aqueles que estão faz parte de outro culto, né? Trabalha por lá, né? E a gente sabe que tudo, né, que é na caridade, tudo que é no amor é de Jesus, é de Deus. Então a gente sabe que é bom, a gente precisa buscar conhecimento, aprofundar, né, para a gente servir e servir bem, né? Então, a proposta do estudo desse livro aqui, ó, não sei se vocês conhecem, né, O Vinha de Luz, psicografado do Chico Xavier, né, mensagem de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, né? Então a gente vai tirar a reflexão daqui e do capítulo 5, né, desse livro, a gente vai tirar um pouco das reflexões do estudo.
não só do livro Vinha de Luz, que se expande, né, em outras obras também, né, como no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios tem mensagem, no Evangelho segundo o Espiritismo tem mensagem que a gente pode acrescentar, né, a gente vai buscar mensagens dessas outras obras também para a gente complementar aqui. Primeiramente, eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 5 para a gente fazer uma reflexão em cima aqui. Vou pegar meu zóio aqui, que senão não dá para enxergar direito. Então, no capítulo 5 do Vinha de Luz, o tema é o seguinte, onde a gente vai tirar essas reflexões. É com amor. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar o serviço de redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate, de elevação, permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária. No capítulo da resistência, entretanto, sobretudo, isto é indispensável, revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola, a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas, como amaremos no serviço diário? Renovemos no Espírito do Senhor e compreendamos o nosso semelhante. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia, a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor e em cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Bonita mensagem, né? Chama atenção aqui, né? Mas como amaremos no serviço diário? Às vezes é complicado, né? A gente sabe que cada irmão, né? A gente mesmo está na nossa caminhada evolutiva, né? Cada irmão está na sua condição, né, de caminhada também. Então, às vezes, nos próprios trabalhos, né, a gente dá umas divergênciazinhas, cada um com a sua opinião, né, mas o que nos pede Jesus? Que possamos, né, a espiritualidade, é que possamos, né, se acertar, né, porque um trabalho junto e unido, ele é muito mais forte e melhor. Cada qual com a sua qualidade, né, cada qual com aquilo que já compreendeu, né, e juntos, né, poderíamos ser melhor. É ou não é? Né? Então, a proposta é essa, né? O trabalho, né, dessa sementeira no bem, né, é um trabalho de união, né? A gente precisa estar buscando esse trabalho juntos, né, e sem divergências, né, e procurando entender juntos, né, para que possamos nos fortalecer e ser melhores, né, e poder ajudar aqueles que estão chegando. Esse é o objetivo, né, de cada um. A gente percebe que a gente observando, né, a gente desde a época de Jesus lá, né,
os seguidores de Jesus lá, né, eles não tinham conhecimento algum, né, quando Jesus chamou-os, né, para a caminhada, eles não tinham não tinha aquela sabedoria do conhecimento, né, divino ainda. E eram imperfeitos como nós também, né, eles não eram perfeitos. Jesus não chamou ninguém perfeito. Então, se a gente for observar o tanto que eles conseguiram evoluir nessa caminhada, né, ainda com Jesus, né, encarnado, seria assim, muitas coisas também eles não puderam compreender, né, da mensagem de Jesus, mesmo ele falando junto com eles, né, porque Jesus, um ser, né, um espírito muito mais evoluído, né, e ele teve que escolher as palavras para falar, né, para que as pessoas compreendessem. E aquelas pessoas simples, aqueles seguidores simples, né, mas de um grande coração, né, estava ali muitas vezes não compreendia Jesus. Mas Jesus, né, a gente vê lá no livro Boa Nova, né, que lá tem muitas passagens que complementam o Evangelho, né, que ele explicando os apóstolos todo aquele ensinamento que eles não compreendiam. Então, hoje nós somos, né, o quê? Nós somos os mesmos seguidores de Jesus. Né? Nós estamos aqui para continuar essa caminhada com Jesus. Para muitos, né, Jesus já passou, né, era isso que ele tinha que fazer. Não, mas o trabalho de Jesus não acabou. Né? Naquela época, ele escolheu pessoas para continuar o trabalho com ele, né, desde que mesmo que quando ele partiu, né, ele ainda deixou a missão para eles, né, o trabalho não acabou. São os apóstolos, né, de Jesus, e nós também temos essa missão, né, de propagar a mensagem do Cristo, né, e com a luz e a clareza da doutrina espírita, né, a gente fazer, né, com simplicidade e mostrar o verdadeiro ensinamento, aquilo que Jesus quereria, né, que fizéssemos. Então, a gente pegar lá o Evangelho, né, compreender, passar claramente para as pessoas, que muitas pessoas não compreenderam Jesus ainda. Nós, mesmo com o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a gente ainda não compreendeu. Agora, imagina a pessoa ter que pegar lá a Bíblia, o Novo Testamento, e ter que estudar lá. Né? Muitas coisas a gente dá para tirar, mas muitas coisas a gente não vai compreender. Segunda-feira a gente teve que fazer o evangelho na casa de uma pessoa que estava com bastante problema lá, né? Até de mediunidade, de espiritualidade, né? Então, lá deu, o evangelho que a gente tirou lá foi da videira, né? Infrutífera lá, né? E ela era uma pessoa católica, né? Que seguia o catolicismo, e ela não compreendia aquela mensagem da figueira, né, infrutífera lá, né. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, explica direitinho, os Espíritos explicam direitinho o que era o significado. Jesus não estava contradizendo, Jesus não era um ser mau, né, que amaldiçoou, né, no fundo da mensagem não é isso, né, ele queria mostrar outra coisa. Né. Então, assim, que nós também sejamos, né, nessa sementeira do bem frutíferos, né? Não sejamos aquela figueira que não dá frutos, né? E com certeza ela secou também porque não tinha raiz, né? Então a gente primeiro, né, trabalhando o amor do Cristo, né, o amor que ele veio nos trazer, o amor é a base de tudo. A gente não faz nada sem o amor, a gente não perdoa, a gente não faz caridade, se não tiver amor. A caridade feita sem amor, ela é maquinal, ela não é por impulso, ela não é pensada, não é tirada do fundo do coração. Quando se faz com amor, desde que seja pequenininha, pequenas coisas, né, a gente sabe que é caridade com amor. Mesmo que a gente não tenha nada para dar, né, mas se a gente tem ouvidos para escutar, que é a caridade moral, né, faz parte da caridade moral, a gente está fazendo o nosso trabalho. Então,
esse tema é justamente para nos chamar a atenção para isso, né? Para a gente se empolgar mais com aquilo, com a nossa doutrina, né? A gente buscar mais conhecimento. A gente precisa tanto, né, de criar, né, estudos. Né? Precisamos, né, reforçar as mocidades que tem aqui na cidade, né? Unir, né, para a gente fazer isso junto. Tem pessoas, tem jovens precisando, né? E não tem pessoas para direcionar. Acredita? Lá da casa lá foi duas pessoas, dois jovens lá para o EMEG, né? E não tem mocidade na nossa cidade. Né? Não sei se aqui tá tendo, tá? Ah, que bom. Graças a Deus. Né? Graças a Deus está tendo. Então, gente, mesmo assim que tiver fraquinho, vão buscar fortalecer, vão ajudar aqueles que estão dirigindo o trabalho, né? Porque a gente precisa se apoiar um no outro, né, para fazer isso bem, né? Mesmo dentro das casas, assim, não é deixar é, a pessoa que dirige a mocidade, a que dirige a evangelização, para lá, né? Os dirigentes precisam buscar, né, conversar com eles, ver a dificuldade que está tendo, o que, que precisa buscar para melhorar, porque isso faz parte dessa caminhada no bem. Né? Isso faz parte. Se a gente não fazer crescer, né, nós estamos sendo árvore, né, infrutífera, né? Não estamos dando fruto. A gente precisa dar fruto. Né? Não é que a gente precisa apavorar, né, pegar a pessoa no laço lá e trazer para cá. Não é assim. É através dos exemplos que a gente precisa trazer essas pessoas. Através do trabalho que a gente exerce, né, aqui dentro da casa espírita e fora da casa espírita. A gente trazer essas pessoas, né, para dentro da casa espírita. A evangelização, que é bacana a evangelização, né? Mocidade eu nunca participei, que eu não vim desse espírito, mas eu acredito que seja muito bom também. A música, né? É muito bom. Então, assim, é, esse tema é um chamado para isso. Né? Aqui, não só aqui, não estou falando para vocês que não, para todas as casas espíritas aqui nossas, aqui de Cláudio, né? Onde eu falei esse tema lá primeiro, então foi a mesma coisa, né? A gente se unir e fazer um trabalho, buscar fazer um trabalho melhor, né? Se orientar para fazer isso melhor. Então, a gente tem essa responsabilidade como apóstolos do Cristo, né? Porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui, fala ali brincando assim, que a maioria veio das raízes católicas lá, né? Então, assim, muitos, né? Não estou falando de todos católicos, mas a maioria acha que só ir à missa lá uma, duas vezes por mês tá bom, né? Mas o objetivo aqui no Espiritismo não é isso, não. Né? Não é só a palestra, né? Não é só o trabalho mediúnico. Então, assim, precisamos estender nossos trabalhos, nossos estudos, né? Para que a coisa possa crescer. É um chamado, a gente está falando aqui do espiritismo, né, no geral da cidade, né, para o pessoal, né, que coordena, né, os trabalhos espíritas. E as pessoas estão chegando também, né, eles não vão ser só visitantes, não. Né, eles vão ingressar nos trabalhos. O objetivo é isso, tem trabalho para todo mundo. É muito trabalho na casa espírita. Às vezes, muitas pessoas, muitos dirigentes ficam sobrecarregados, né, com trabalhos. Né. Então, a gente precisa dividir. As pessoas estão chegando, dar essa oportunidade para eles, se apresentar, perguntar de onde vem, né, se já tem conhecimento, ou se não tem, não tem problema, vai adquirir aqui, né, através dos estudos, né, através dos ensinamentos nas palestras. Então, será muito bom, né? Esse tema de hoje é uma reflexão para isso. É para que a gente possa, né, acordar, possa alertar, largar, né, diferenças, mesmo dentro de grupos, né, diferenças de lado, arregaçar as mãos e trabalhar. A gente precisa, né? Então, tem algumas mensagens aqui que eu vou ler para a gente refletir. Se vocês quiserem falar, gente, pode falar, que eu falo demais, viu? Às vezes eu não deixo ninguém falar. Você aparecer jovens lá,
Tá, a gente está para montar um trabalho, mas se não tiver, a gente direciona para cá. Porque aonde tiver, a gente tem que direcionar, tá? Não é deixar passar, não. Porque os meninos que foram lá no EMEG, eles gostaram muito, mas muito mesmo, né? Então, assim, eles já estão desempregados aqui, né? Porque já passou da fase da evangelização e precisa da sequência. A gente perdeu lá na casa, né, uma fase de evangelização que hoje estão todos na faixa de 18, 19 anos, por causa, assim, não é por causa da pandemia, né? A pandemia foi uma desculpa, né? A gente estava forte lá com eles até na pandemia, no geral, as casas espíritas invadiram todo mundo, né? Ficaram um pinguim de gente, né? A evangelização parou em um monte de lugar. Eu acho que tem casa espírita online até hoje, não tem? Eles gostaram de ficar online também. Nossa, como gostaram. Eu ainda brincava lá que nós não parou, a gente parou 15 dias, mas a gente fazia trabalho mediúnico com 2, 3 pessoas, dava um distanciamento, tinha álcool, tinha tudo, e não parou por muito tempo, não. Né? Eu brincava assim, eu acho que os espíritos estão com mais medo de morrer do que os outros. Mas não parecia que estava, né? Foi só online, eu acho que até hoje tem muita coisa que está só online ainda, né? Aquela segurança, claro que a gente precisa preservar, né? Mas nós que trabalhamos com os espíritos, tá com medo de morrer, não é possível, né? Não tem como. Mas é assim mesmo, né? Mas as coisas estão melhorando agora, as coisas estão indo, a gente. Então, a palestra espírita, né, sobre a sementeira do bem, né, aborda a necessidade de cultivarmos ações positivas, amor e virtude no presente, garantindo colheitas felizes na eternidade, né? Veja a profundidade, né? Não é para agora o trabalho, né? A gente vai colher isso na eternidade. Imagina quando a gente chegar no mundo espiritual, saber que a gente fez algo de importante, assim, né, de conduzir, né, jovens, conduzir é, esclarecer o evangelho, né, que já é claro o evangelho segundo o Espiritismo para as pessoas, né? Lá a evangelização, quem cuida da evangelização, né, da mocidade, os outros estudos, né? Então saber que a gente foi responsável por plantar sementinha nos corações, imagina, né? Porque às vezes você planta hoje, o menino sai, você não viu, só não adiantou nada no meu trabalho, mas depois no futuro, né, isso vai nascer dentro desse coração, para ter certeza. E às vezes vai te encontrar, sendo bem mais velho, aquela palavra que você falou me ajudou muito. Eu busquei um caminho muito bom, né, através daquele ensinamento, né? É muito gratificante você direcionar pessoas, né, no caminho do Cristo, no caminho do amor. É muito importante isso para a gente. É o nosso trabalho, né? Então, é focada na transformação interior e na vivência dos ensinamentos cristãos. A temática destaca a importância de sermos servidores de Cristo, espalhando esperança, construindo um futuro melhor por onde passamos. Então, a sementeira do bem representa, né, deixar o rastro de novas perspectivas, flores e frutos em cada jornada, edificando o reino de Deus em si mesmo. Para estarmos, né, cultivando essa sementeira do bem, precisamos ser o quê? Pessoas de bem, né? Homens de bem. A gente precisa estar buscando, né, ser melhor. Então, né, o homem de bem é definido como alguém humano, benevolente e que não cultiva ódio, rancor ou desejo de vingança, vendo em todos os irmãos. Então, nós, como trabalhadores, né, do Cristo, né, trabalhadores da doutrina espírita, né, seguidores da doutrina espírita, a gente tem que eliminar essas coisas. Ódio, rancor, né, não faz, né, não faz bem para nós mais. A gente já não cultiva esse tipo de coisa, desejo de vingança. Né? Então, às vezes, né, a gente vai sofrer, né, alguma coisa que vai nos tocar, né, vai nos deixar mais agitados, nervosos com a ação do nosso irmão. Isso vai acontecer. É claro que acontece, né, porque sabemos que não somos perfeitos. Mas nessa hora que possamos refletir, né, não sermos
essas pessoas que é, fica com ódio do outro, né? Faz divisão, né? A gente sabe que divisão, né, principalmente dentro da doutrina espírita, não funciona. Dentro da casa espírita não funciona. Só derruba, né? Derruba o trabalho, derruba os objetivos, né, de crescimento. Então precisa ser unido. Então a mensagem nos faz refletir a esse ponto. Então, esse trabalho, né, ação e consciência, né, enfatiza a importância de agir conforme a lei de Deus, o que é o mais justo e inteligente, transformando o cotidiano em trabalho para o Cristo. Então, é o que a gente vem falando, né, esse objetivo do trabalho com o Cristo. Cuidado e amor, destaca a infância e o espírito como semente do futuro, exigindo amor e dedicação para o seu desenvolvimento. Lá no capítulo 64, né, do livro Fonte Viva, né, intitulado Semeadores, psicografado também pelo Chico, né, e Espírito Emmanuel, analisa-se a parábola do semeador, destacando que o verdadeiro servidor do Evangelho deve sair de si mesmo, abandonando o egoísmo para semear bondade, bondade, diálogo e exemplos no solo do próximo, agindo ativamente em benefício de todos. Então, essa é a reflexão da palavra, a parábola do semeador. Destacando que o verdadeiro servidor, né, do Evangelho deve sair de si mesmo. Então, a gente tem buscado de nós mesmos. Né? A gente tem que tirar do fundo do nosso coração, do nosso amor, e seguir, né, de acordo com os ensinamentos. Ação pessoal, né? O semeador, que é Jesus, né, nos delegou sua missão, ele mesmo saiu a semear. Da mesma forma, o espírita é convidado a não terceirizar o serviço ao próximo. Então, se o próprio mestre, né, ele mesmo fez o trabalho, né, e nos deixou a missão, né, nós também precisamos continuar a fazer. Né? Não devemos deixar para outro fazer. Né? Tem aquela, né, às vezes no grupo, não, fulano de tal faz. Parece outra coisa, não, fulano de tal faz também. É aquilo que eu falei, fica sobrecarregado. Né? Precisa ser bem dividido as tarefas para não esgotar o companheiro, né? E ser um trabalho coordenado, bem feito, né, e juntos. A conclusão, né, da mensagem do semeador. O capítulo convida a transformar-se de solo que apenas recebe em semeador e distribui os ensinamentos cristãos através de ação diárias. Né? Nosso trabalho é de ações, né? E precisa ser diariamente. A gente precisa estar firme, tem vezes que é difícil, né? Tem dia que você vem para o trabalho que não é fácil, não. Às vezes o corpo não está querendo, né? Às vezes você está com energia bem pesada, mas é o motivo de ir, né? Mas a gente não fica querendo ir. Às vezes é dia de estudo, não sei se eu vou, né? Tá chovendo, né? Tá frio, né? Mas precisamos ir, né? A gente precisamos ir, né, para o trabalho, né? Vai de chuva. Se for na festa a gente vai, né? Chama o Uber, chama o Uber e vai, né? Então, assim, para o trabalho com o Cristo também tem que ser a mesma coisa, né? Tem que se esforçar, né? Mas é difícil mesmo. Tem dia que a gente vai até meio sem querer, mas quando chega lá é uma benção, né? A gente melhora, a gente sai de lá melhor, há uma consciência mais tranquila, de dever cumprido quando você faz o trabalho, né? Faz o estudo. Quando você vai para aprender e consegue compreender alguma coisa naquele dia, é ótimo. Então,
É isso que precisamos fazer. Nesse capítulo, né, na sementeira do bem, né, o que semeia pouco, né, também colherá pouco. A gente sabe que é a lei, né? Então a gente colhe o que planta, né? E se a gente plantar pouco, a gente vai colher o quê? Pouco. Quem não planta nada, não colhe nada. Né? Então esse tema, eu adorei esse tema. Ele saiu para mim, a gente tá seguindo lá na casa lá, né? O livrinho de luz e saiu esse tema para mim. Mas foi para mim mesmo, né? Com certeza, né? Eu fiquei mais animado. Agora eu tô indo mais animado pro trabalho. E espero que todo mundo aqui também fique animado. Mas porque é muito bacana, né? Vai encaixando tudo, né? Porque a mensagem do Cristo, o que ele nos pede, né? Que a gente continue o trabalho, né? Que a gente seja perseverantes naquilo que estamos fazendo. Né? Isso é muito importante. A gente vê, como a gente estava lembrando da pandemia, né? As casas estão fraquinhas. Não, estão fracas. Não foi só aqui em Cláudio, não. Em Oliveira, né? Eu lembro de vez em quando eu fazia um estudo numa casa lá, de um amigo lá, e lá tinha uma mocidade muito forte lá, evangelização, o trabalho deles é um trabalho muito bom. E depois da pandemia acabou tudo, tudo. Só ia o dirigente mais 2 pessoas. E até hoje eles não conseguiram remontar o que era. Não conseguiram. Né? Então, assim, a responsabilidade, né, de dirigentes, né, da doutrina espírita é grande, muito grande, né? Então você tem que contar com a sua força, né, com a ajuda da espiritualidade, né, e ainda fazer mágica para que as pessoas não saiam, né? Porque às vezes só o que você fala ou só o ensinamento não é bastante. Você tem que adular as pessoas para que senão continua, você está indo bem, né? E a gente sabe também que quem fica é aqueles que compreenderam alguma coisa. Né? A gente vai saber que sabe que muitos vêm e vão mesmo, né? Mas a gente precisa de um trabalho para prender-los mesmo na a atenção dessas pessoas, não prender-los, prender a atenção deles no Espiritismo. Né? Para tocar mesmo, precisa tocar o coração. Né? Espiritismo não traz mensagem, não é de brincadeira, é sério as mensagens, é a transformação do ser. Quem está aqui que não transformou, né, um pouco pelo menos, né, e eu sei que eu transformei muito, né, eu não sou muito bom não, mas era bem pior, pode ter certeza. E agora já estou, né, mais conscientizado, né, eu preciso melhorar muito mais, muita coisa, mas muito mesmo. Né? Mas eu sei que eu já dei alguns passos. E eu acredito no Espiritismo. Que foi o Espiritismo que fez eu mudar, né? Então, eu acredito que para todo mundo é a mesma coisa. Que todos que estão aqui foram tocados e mudaram muita coisa. Tenho certeza disso. Então, essa mensagem, né, quem semeia pouco, pouco colherá, tá 2 Coríntios 9:6, né? Tá lá no Evangelho. O coração generoso nunca se perde, pois cada gesto de bondade é uma semente de luz que frutifica no tempo certo. É verdade, né? Então cada um tem seu tempo, né, de frutificar, né? Às vezes não adianta querer apavorar também. Né? A gente precisa mais uma missão grande dos dirigentes espíritas, né? Saber, né, cuidar daquela pessoa que chegou, né? Não apavorar com ela, né? Não direcionar a lugar que ela não é capacitada ainda, né? Ir devagar com ela, dar atenção, né? Sempre perguntar o que está acontecendo, se está tudo bem, se as coisas estão bem, né? Se o espiritismo está tocando, está fazendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa diferente. É bom a gente estar perguntando, né? Porque às vezes eu vou falar que já aconteceu na casa lá, né? Às vezes a pessoa entra e sai e ninguém fala nem boa noite, nem nada, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? Perguntar de onde vem e ver como é que estão as coisas.
Lá na questão 886, né, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec define o verdadeiro sentido da caridade, né, que é o objetivo maior do trabalhador na sementeira, que é o amor, né, define o verdadeiro sentido da caridade, que é o amor, a caridade, segundo Jesus, como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É essa a caridade moral. Então, Kardec define lá. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, né, dos outros e perdão das ofensas. Difícil? Difícil, né? Eu acho assim, para o espírito ser benevolente para com as pessoas, com todos é difícil, né? Mas com muitas pessoas a gente já consegue, está melhorando. Indulgência, né, para com as imperfeições alheias, isso é difícil, mas a gente precisa começar a refletir a respeito. Porque às vezes a pessoa, ela no grau, né, de evolução que ela está, né, ela vai falar coisas que não tem nada a ver. E tem pessoa que não tem paciência com isso de jeito nenhum, né? Não, lá vem ela de novo, né? Então, assim, tem que ser indulgente, tem que ter paciência com as pessoas, né? Com o conhecimento que a pessoa está, às vezes, né? E é caridade moral, né? E perdão das ofensas. Aí é mais difícil ainda, né? Então, resumindo, o que é mais fácil, a caridade moral ou material? Material é só pegar e dar, né? Mas sabia que a caridade material tem que ser doações com sentimento de amor? Não é só pegar e dar. Se for pegar e dar, não é caridade, não. Tem gente dando coisa à toa para os outros aí, né? Então a gente tem que entender isso. Tem que ser do fundo do coração, né? Você entender que a pessoa necessita mesmo, tirar aquilo que às vezes vai até te fazer falta no momento. Né? As coisas que você tem ali. A pessoa está precisando muito, né? Então, você tirar aquilo e dar do fundo do coração, sabendo que aquela pessoa, né, vai satisfazer aquela pessoa no momento. E isso é caridade material, verdadeira, né? Se for sem sentimento, às vezes eu tenho no meu bolso ali R$300, dá R$100 para as pessoas. Não, não é assim. Às vezes vai satisfazer ela, né? Mas será que eu estou dando mesmo, né, com sentimento, ou estou dando porque está sobrando? É minha sobra que eu estou dando. Se for a sobra, vai ajudar. Claro que tem um pezinho na balança lá, né, que está ajudando de qualquer forma, mas não é aquela caridade, né? Que é do fundo do coração. Quando você tira aquilo que te faz falta e satisfeito, sim, essa é a caridade material. E a caridade moral? Qual que é mais fácil? A material é mais fácil do jeito, né? Porque o que nos pede aqui, às vezes, não é difícil, mas a gente precisa, né? Na caminhada que a gente está, a gente precisa exercitar isso daqui. A gente precisa refletir a respeito. Né? Senão, o que estaremos fazendo, né, com essa missão que o Cristo nos delegou? O que estamos fazendo? Se a gente não trabalha essas questões dentro de nós. Porque precisamos estar melhores, né, para poder passar melhor a mensagem do Cristo. Para dar exemplos, principalmente. Né? E se a gente não faz isso, né, não resolve. Eu tenho quanto tempo? Uns 10 minutos ainda, não? 15? 15? Eu acho que vai dar para terminar antes um pouquinho. Então, aqui, né, continuando aqui na questão 886, a explicação dela, né, os espíritos superiores explicam que a caridade vai além da esmola, sendo um sentimento e atitude de amor, união e respeito em todas as relações humanas. A benevolência para com todos, né, é a vontade de bem, amor ao próximo e amor altruísta. Indulgência para com as imperfeições alheias, não julgar, evitar falar dos defeitos dos outros e ser tolerante, né, com as fraquezas, lembrando que todos têm defeitos
a corrigir. Então, todos nós temos defeito a corrigir. Então, por isso que a gente tem que ser tolerante com os outros também. Porque, às vezes, aquilo que a outra pessoa não sabe, um tempo atrás também não sabíamos, né? E alguém ensinou. Alguém foi tolerante para nos ensinar. Então, a gente precisa ser tolerante também para ensinar, quando a gente souber. Perdão das ofensas. Esquecer a mágoa e o desejo de vingança, libertando-se do ressentimento. Né? E a gente sabe que esse ressentimento não é bom para nós, não. Né? Ele vai causar, né, mágoa ali, ressentimento e mágoa, vai nos causar mal, pode causar até doença, a gente sabe disso. Então a gente tem que libertar disso o mais rápido possível. Então, né, essa caridade moral, né, é o complemento da lei da justiça. Né? A caridade é a aplicação prática do amor superando a justiça estrita, pois envolve o bem-estar do outro sem exigência de defeitos. Precisa ser perfeito. Né? Altitude nobre. O verdadeiro caridoso não humilha o necessitado e tenta elevar o inferior, diminuindo a distância social e emocional. É o que precisamos fazer. Então, assim, mesmo que a gente for conversar, né, com uma pessoa que está em estado inferior, enxergando materialmente inferior, ou mesmo moralmente inferior, né, a gente tem que fazer o possível para ele se sentir bem, fazer ele se sentir bem. Essa é uma das qualidades da caridade moral. A gente fazer aquela pessoa se sentir bem, se ela vier até você, né, ter paciência, conversar, explicar, né, fazer ele se sentir bem, fazer ele se sentir gente, né, porque tem muitas pessoas nas condições que estão, não se sente gente, tem medo de falar com as pessoas. Né. A gente vê em certos lugares, né, departamentos, pessoas maltratando as outras por causa de a pessoa não conhecer. Isso é triste demais, né? Porque as pessoas têm estudo, né? Às vezes está atualizada com tudo, né? E aí chega que as coitadinhas, às vezes está de idade ali, não sabe nada, né? A falta de paciência, às vezes, com as pessoas, não tem caridade com eles, né? Acha que eles são obrigados a saber. Então, assim, tudo isso, né, faz parte da caridade moral e precisamos, né, estar refletindo a respeito. Essa é a mensagem que eu vinha trazer aqui, né? A mesma mensagem que há uns 15 dias atrás, eu falei lá na casa, falei lá primeiro, não foi diferente. Né? Não sou eu que estou dizendo, é a própria reflexão do tema, né, que leva a essas reflexões. E precisamos refletir a respeito, né, para os nossos trabalhos. Então tem uma mensagem aqui final aqui que eu vou estar lendo ela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Tem isso aqui que eu gostaria de ler primeiro, que é muito importante. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé, a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimento a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fiel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quanto em quanto a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo gentil responde, categórico, pondo de lado todo impedimento, colocar a dificuldade à margem, porém,
não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus. Hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Que assim seja. Eu fico muito feliz de estar, foi muito feliz de estar aqui, né? Gostei muito, energia boa, né, que permaneça assim, que a espiritualidade, né, continua agindo em favor de todos, em favor de nós, né? E que Deus abençoe todos nós que estamos aqui hoje, né? Por estarmos aqui buscando esses ensinamentos, essas reflexões, né? Que possamos, a partir de hoje, né, agirmos de acordo com esse tema, o que ele nos pede. Nos esforçarmos mais, nos aperfeiçoarmos mais para conduzir aqueles que estão chegando. Que assim seja. Assim seja.